O Troca de Passes está aqui firme e forte para falar sobre Léo Ortiz. É isso mesmo, terminou a novela Léo Ortiz. É no bigodão. Pelo menos tá perto. Vai chegar um bigodão, né? No Flamengo? Léo Ortiz foi liberado dos jogos, já não participa. Algo estranho é o momento, né? Porque o Bragantino está decidindo a vida na Libertadores, tem 2 jogos agora contra o Botafogo para se classificar para a fase de grupos, né? Tentar a classificação para a fase de grupos e libera o seu capitão. Né? É um momento inoportuno, talvez. Já jogando super bem esse ano de novo, né? Pois Fazendo gols e tudo. Agora, imagino que o torcedor do Bragantino deve estar feliz da vida com a negociação, né? Feliz da vida de perder o seu principal jogador, um dos principais jogadores, às vésperas de 2 jogos que vão decidir a vida do clube na Libertadores. Fato é que ele foi liberado desses 2 jogos e vai assinar contrato com o Flamengo na próxima semana. Uma novela que vem se arrastando desde o ano passado, praticamente. O Flamengo tentando negociar, o Bragantino fazendo jogo duro. Ele vai assinar um contrato de 5 anos, né, até dezembro de 2028. O Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, né? Dá mais ou menos aí 40 e poucos milhões de reais. São 7 milhões em 2 parcelas e depois 1 milhão de euros em variáveis, né? Bom negócio para todo mundo, Jéssica? Dentro do que o Bragantino tem como proposta de negócio, de gestão, é um excelente negócio para ambas as equipes, né? Agora, uma novela que levou tanto tempo para acontecer, ela vai se encerrar bem no momento delicado do Bragantino. Isso é um pouco curioso. Mas é uma excelente contratação por parte do Flamengo, em valores que são muito interessantes para o Bragantino também. No Flamengo, acho que é um jogador que briga demais ali por titularidade. O Flamengo já tem uma defesa ótima. Léo Ortiz é da primeira categoria de zagueiros no Brasil, com uma capacidade enorme de leitura de jogo, inteligente para jogar, então não é à toa que levou todo esse tempo para acontecer, né? Quando se enrola demais uma negociação, porque o cara é muito bom e tem muita coisa a ser ajustada nessa contratação. Só para deixar claro o porquê do momento da negociação, né? Porque as inscrições para a fase de grupos da Libertadores terminam aí agora, essa semana e tal, alguma coisa Precisava assim. acontecer, né? E se não conseguisse contratar agora, o Flamengo não poderia inscrevê-lo. Se a situação tivesse sido prolongada um pouco mais, o Flamengo não poderia inscrevê-lo na fase de grupos. Então, era o que tinha. O Bragantino, né, fica um pouco de mãos atadas, o jogador gostaria de ir, o Flamengo pagou ali o que o Bragantino conseguiu aceitar, né, o que o Bragantino queria minimamente ali para liberar o jogador. Então, o negócio saiu. Pior para o time do Bragantino, então, que não vai ter Léo Ortiz, mas para o Flamengo a notícia é boa, porque trata-se de um grande zagueiro, e vai se juntar a outros 3 ótimos zagueiros que o Flamengo tem, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. 4 belos zagueiros aí, hein, Alex? Não, espetacular. Não tem como... Acho que o Red Bull Bragantino não teve como segurar, né? Óbvio que não queria. E aí, realmente, ele acaba sendo muito bem recompensado por isso. E jogar no Flamengo, uma oportunidade de jogar no Flamengo, o Ortiz não quis também perder e o Flamengo faz super bem. Eu acho que faz um investimento também despreocupado, porque realmente ganha mais um grande jogador para um grande momento. E o Red Bull Bragantino vai atrás, obviamente, de outro zagueiro, como tem no mercado. Difícil encontrar já com essa segurança. Não é fácil, porque todos bons ou grandes jogadores, eles têm seus valores. Mas no final de tudo, pelo jeito, acaba realmente ficando bom para ambos. Esportivamente, é lógico que quem ganha mais é o Flamengo. O Flamengo entra em campo nesse sábado, né? Portanto, amanhã ou hoje, né? Porque já passamos da meia-noite, às 4 da tarde, contra o Madureira. Para o Flamengo, o jogo não tem assim uma importância muito grande, né? Ainda está em jogo o título da Taça Guanabara. O Fluminense tem 3 pontos a menos, o Nova Iguaçu também, né? Os 3 têm possibilidades. Mas o campeonato pode ser decidido no saldo de gols. Para isso, o Flamengo tem que perder o jogo do Madureira, o Fluminense vencer o Botafogo e ainda tirar uma diferença aí de 5 gols de saldo, né, para o Fluminense ser campeão. Para o Nova Iguaçu ser o campeão, tem que torcer para o Flamengo perder. 11 gols de saldo, é verdade. Eu estava olhando aqui os gols pró, 20-15. Não, está 19-8. Então são 11 gols de saldo que o Fluminense precisa tirar, porque o Flamengo só tomou 1 gol no Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu precisa de uma missão ainda mais difícil, né? Vencer o seu jogo.
O Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda fora. O Flamengo precisa perder e o Nova Iguaçu precisa tirar um saldo de 15 gols em relação ao Flamengo. Ou seja, o Flamengo será o campeão da Taça Guanabara, a não ser que tome uma goleada do Madureira e o Fluminense vença também o Botafogo por um placar bastante elástico. Vamos mostrar o provável time do Flamengo para esse jogo contra o Madureira, a provável escalação. Vai aparecer aí no nosso super telaço, olha só, tá aí ó, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz começando jogando e o Vinha na lateral esquerda, meio campo com o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, no ataque Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique ganhando uma oportunidade ali. Então algumas mudanças, né, para a gente acompanhar o rendimento desses jogadores, especialmente o Vinha, né, começando como titular, o Davi Luiz na zaga e o Bruno Henrique tendo a chance lá na ponta esquerda, Jéssica. São boas as observações a serem feitas aí nesse jogo, né? E acomodando um De La Cruz que atua melhor quando está no meio campo. Pelo menos o que a gente viu, por enquanto, do De La Cruz no Flamengo, ele atua melhor na segunda função do meio-campo do que aberto pela direita, mesmo que ele feche para fazer a construção ali junto com a Arrascaeta. Acho que ele vai precisar de um processo mais longo, de insistência por ali, para ele pegar justamente as funções que ele precisa executar ali dentro de campo. Ele me parece mais confortável dessa forma que ele vai ser escalado. Até porque tem um Luiz Araújo ali pela ponta direita, que também está jogando muito. Então acaba acomodando dois jogadores que hoje é muito difícil escolher quem fica fora. O Gerson ainda está doente? Ele fez hoje o Flamengo soltou uma nota agora há pouco, dizendo que ele passou pela cirurgia no rim esquerdo. A cirurgia foi um sucesso, ele deve receber alta no domingo. Né? Ele passou por uma pieloplastia para a correção de uma estenose congênita do uréter. Então, ele foi operado pelo Dr. Renato Muglia, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, domingo ele deve receber alta, mas foi operado, a operação foi um sucesso e ele passa bem. Quando o Gerson retornar, aí sim o Tite vai ter toda essa dor de cabeça aí para ajustar esses 3 jogadores para 2 vagas, 3 jogadores que merecem titularidade. Boa recuperação ao Gerson, vai demorar um pouquinho a retornar aos campos, né? De acordo com a nota, o tempo de recuperação é de aproximadamente 2 meses. Né? Então o Flamengo vai viver sem o Gerson aí mais ou menos até fim de abril, né? Fim de abril, começo de maio. O elenco do Flamengo é fortíssimo, todo mundo sabe. Mas é interessante quando você não troca o time todo, né, Alex? Você pode observar esses jogadores, no caso, estamos falando de Davi Luiz, de Matias Vinha e Bruno Henrique, com os outros titulares em campo, né? Eu acho assim, ele é possível. O campo, ele muitas vezes vai te mostrar que nem sempre são os melhores jogadores que vão acabar dando certo, mas aqueles que se encaixam nisso tudo. De repente, o De La Cruz, que ele se encaixou bem ali, é porque ele também tem ajuda de equilíbrio do... Pulgar. Não, ele tem do Pulgar, isso. Varela. Arrascaeta? Tem do Varela e do Luiz. Luiz Araújo. Do Luiz Araújo. Então você cria um equilíbrio deles. Ele pode flutuar como antes ele vinha flutuando. Só que esse lado realmente direito do Flamengo, mesmo tendo o Pulgar, mas era só ele aqui com o Varela ou com o outro lateral, dava muita oportunidade, muita distância de espaço para esse adversário jogar pelo seu lado esquerdo. Então, no restante, ele se equilibrou melhor dessa forma. E por isso ele acabou produzindo mais. Não é que ele vinha produzindo mal, mas ele defensivamente ele produzia também um pouco menos. Ganha-se a questão da questão do Vinha e o Bruno, cara, ele qualquer lateral que for jogar estando com o Bruno também, que também joga um pouco mais por dentro, vai ter um corredor um pouco maior para ele poder apoiar. E o Vinha, com toda essa experiência dele também que tem junto muito com a qualidade. Jogador. É muito bom jogador. Cara, o time do Flamengo é uma seleção, é um espetáculo que tem. Eles entenderam pelo jeito essa questão de às vezes algum vai estar jogando, o outro não, que todos querem estar jogando, mas entenderam isso como equipe e como se fosse uma equipe fora, né? Que antes a gente não tinha isso aqui no Brasil, né? Agora tá ficando mais tá ficando mais compreensível. Eu quero participar de um elenco, de um clube, de um grupo que vai vencer, que vai chegar, que vai disputar competições realmente para ganhar e assim tá se vindo muito bem, porque também é muito bem dirigido. E com organização defensiva, né? Vale ressaltar novamente que o Flamengo só tomou 2 gols nessa temporada até aqui, né? Em que pese os adversários, né? Uma parte do campeonato estadual,
são números bastante relevantes. Deixa eu passar... Olá, fã de esportes. O Campeonato Carioca terá a última rodada, 11ª, da Taça Guanabara, neste final de semana, quando estarão sendo definidos os 4 semifinalistas da competição e também o campeão, virtualmente, já é o Flamengo, líder da Taça Guanabara com 24 pontos ganhos e um saldo de 19 gols. O Flamengo será campeão da Taça Guanabara neste sábado, jogando contra a equipe do Madureira no Maracanã às 4 horas da tarde, porque pode ser campeão até com derrota, já que o saldo de gols do Flamengo é muito alto, 19 gols. O Flamengo vai ser campeão ganhando, empatando ou até perdendo. Fluminense é o segundo colocado com 21 pontos ganhos e faz o clássico de domingo no Maracanã às 4 horas da tarde contra o Botafogo. Se o Fluminense vencer, garante a segunda colocação. O Nova Iguaçu está em terceiro lugar também com 21 pontos ganhos, já classificado para a semifinal e joga contra o Volta Redonda domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 18h10. O Vasco é o quarto colocado com 19 pontos ganhos e o Botafogo está em quinto lugar, hoje fora da zona de classificação para as semifinais, com 17 pontos ganhos. E vale dizer que um dos dois vai se classificar para a semifinal e o outro, infelizmente, vai ficar de fora, ou o Vasco ou o Botafogo. A situação do Vasco é mais confortável. Joga neste domingo, em São Januário, às 18h10, contra a Portuguesa. E o Vasco, com uma vitória simples, estará classificado para a fase semifinal. Mas também se classifica, se empatar ou perder, desde que o Botafogo não vença o clássico contra o Fluminense. Emocionante essa última rodada da Taça Guanabara, que sai o campeão, que já é virtualmente o Flamengo, e os 4 classificados para a semifinal da competição. As semifinais acontecem em 2 datas, 10 e 17 de março. O primeiro colocado, Flamengo, contra o quarto colocado, e o segundo colocado contra o terceiro colocado. Lembrando que o primeiro, Flamengo, e o segundo, que não se sabe ainda quem vai ser, levam a vantagem de jogar por 2 resultados iguais para chegar à grande final do Campeonato Carioca. E o Flamengo está bem próximo de oficializar mais um reforço, o Léo Ortiz. Até que enfim, hein? A longa novela pelo zagueiro está por detalhes agora e resta apenas a assinatura do contrato. A pendência financeira foi resolvida e a única questão agora é quando o atleta vai se apresentar no Ninho do Urubu. O Red Bull Bragantino quer contar com o defensor para os duelos contra o Botafogo, que é na próxima quarta-feira e no dia 13 de março, pela terceira fase da Conmebol Libertadores. Existia ainda aquele medo do Flamengo, se poderia depois contar com o atleta ou não, como poderia resolver esse problema. O Flamengo conversou com a CBF, o aval está dado. Então o Flamengo agora vai poder colocar o Léo Ortiz para jogar a Conmebol Libertadores a partir do dia 1º de abril, André. A corda vai esticando. Eu acho que demorou um pouco mais do que a gente imaginava, o próprio Flamengo e certamente o Léo. Essa situação em que ele deixou claro que queria jogar no Flamengo, as pessoas do Red Bull Bragantino sabiam da vontade dele, ele continuou agindo e atuando profissionalmente, o Flamengo esperando, aí a corda puxa, estica daqui, o Red Bull Bragantino não tem obrigação de fazer favor a ninguém, nem de dar presente para um clube que ele considera adversário, concorrente, e de fato é, mas as coisas normalmente acontecem assim. Eu achei só que demorou um pouco mais, mas tudo bem. Esse problema teórico, né, em relação à utilização do Léo Ortiz pelo Flamengo precisa ser esclarecido mesmo. O Flamengo não poderia correr riscos e se há autorização para tal, não há problema nenhum, né? É uma situação resolvida às claras diante de todo mundo, mesmo porque seria muito ruim, principalmente para o Léo Ortiz, né? Ele seria o principal prejudicado. Imagina, né? Ficar sem uma Libertadores quando ele estar em 2 clubes na Libertadores.